feita em luz visível, revela uma aparência sutil. Mas veja o que acontece quando olhamos para uma foto do telescópio espacial Spitzer, que os vê em infravermelho. O comprimento de onda da luz infravermelha é ligeiramente mais longo do que aquele da luz visível. É mais vermelha do que a luz vermelha. Costumamos ver a luz infravermelha de corpos como os nossos, que são cálidos, mas não extremamente quentes. Já que a luz infravermelha é emitida por qualquer coisa que está quente, costuma ser usada para detectar calor. Nas câmeras especiais, cada temperatura é detectada com uma cor infravermelha, que nós não enxergamos. Depois, ela é traduzida para uma cor visível que podemos enxergar. É assim que o infravermelho pode usar o calor do corpo para mostrar alguns astrônomos amadores trabalhando na escuridão. De outro modo, teríamos que acender uma luz para poder vê-los. O mesmo princípio se aplica no espaço. Esta é a nebulosa da Águia, mostrada em luz visível. Mas o telescópio Spitzer, que usa infravermelho, a vê de uma maneira muito diferente, revelando uma região de poeira extremamente quente vista aqui em vermelho. Mas você tem de se perguntar o que poderia deixar a poeira tão quente? As estrelas na nebulosa? Não são luminosas nem quentes o bastante, mas talvez a explosão de uma supernova. Talvez a morte violenta de uma estrela. Uma supernova poderia produzir uma onda de choque enorme que poderia ter um impacto substancial, porque a nebulosa da Águia é o lar dos pilares da criação. Para os pilares não parece que vai ser muito bom. O grande problema é que aquela onda de choque da supernova, que está se expandindo a partir da estrela que está explodindo, cedo ou tarde vai atingir aqueles pilares. E quando atingir os pilares, vai evaporá-los e eles serão destruídos, deixando as estrelas que estão se formando nos pilares para trás. Mas todo aquele gás e poeira e aquelas belíssimas formas parecidas com pilares simplesmente vão desaparecer. O infravermelho, que revela o destino dos famosos pilares, é apenas uma das ferramentas na caixa dos astrônomos. Mas as nebulosas podem ser vistas em luzes de todos os tipos, arrancando véus que, de outro modo, manteriam seus segredos ocultos para sempre. No universo repleto de luz, os astrônomos aprenderam a ver as estrelas analisando luzes de diferentes tipos, como as imagens em infravermelho do telescópio espacial Spitzer. O infravermelho é apenas uma região do espectro eletromagnético, uma escala imensa que usamos para medir os comprimentos de onda de todos os tipos de radiação. Em um extremo estão as ondas de rádio com os comprimentos de onda mais longos, e no outro extremo os raios gama com os mais curtos, e entre eles as outras faixas, incluindo a luz visível, que é uma fração tão minúscula do todo que é difícil de imaginar. E qual é o tamanho do espectro visível? Se você tivesse um rolo de filme representando todo o espectro eletromagnético, estendendo-se 4.000 quilômetros, da Califórnia ao Alasca, a seção que conteria o espectro visível cairia mais ou menos no meio, perto da Universidade de Washington. Este quadro é todo o espectro visível. É apenas um quadro em mais de 3.000 quilômetros de filme e é tudo o que o olho humano consegue ver. A importância desse quadro é que as estrelas emitem quase toda a sua luz nesta parte do espectro. E embora a luz seja visível, ela ainda contém ferramentas ocultas que nos ajudam a explorar as nebulosas de maneiras que os nossos olhos não conseguem sozinhos. E esses segredos estão no próprio espectro. A luz visível nesta lâmpada vem do gás hidrogênio excitado pela eletricidade, formando um plasma incandescente, igual ao que acontece em uma nebulosa. Ao olhar a lâmpada através de uma grade de difração, podemos dividir a luz em 3 linhas estreitas no espectro, uma impressão digital virtual da luz produzida pelo hidrogênio.
No espectro, você vê 3 linhas. Uma é vermelha, uma é azul claro e a outra é azul profundo. Esse padrão de comprimentos de onda é absolutamente único para o hidrogênio e não há maneira de confundir o hidrogênio no espectro de uma nebulosa com qualquer outro elemento. É como a multidão em nosso jogo de basquete. A massa de torcedores é composta por fãs individuais e cada um tem a sua própria voz. Vozes que poderíamos distinguir claramente se tivéssemos como isolá-las. Ao isolar as linhas espectrais individuais dos elementos contidos nas nebulosas, os astrônomos foram capazes de criar imagens realmente dignas dessas atrações turísticas da nossa galáxia. Ao usar os chamados filtros de banda estreita, correspondendo a linhas individuais, os astrônomos nos deram outra maneira de ver coisas que não podemos ver sozinhos. Quando o telescópio Hubble fotografou os pilares da criação, usou um filtro para isolar a linha vermelha mais luminosa do hidrogênio, outro para isolar a linha ainda mais vermelha do enxofre, e um terceiro para capturar o verde azulado do oxigênio. Zoltan Levey, um especialista em imagens, monta os componentes de modo a formar uma imagem totalmente colorida que revela mais do que a soma de suas partes. Ao passar imagens de uma nebulosa através de um filtro que isola a luz de um elemento em particular, podemos ver a distribuição desse elemento pela nebulosa. Mas muito mais do que isso, vemos como as condições físicas variam em toda a nebulosa. Se as verdadeiras cores das linhas do hidrogênio, oxigênio e enxofre fossem combinadas, a imagem dos pilares ficaria mais ou menos assim. Mas a equipe do Hubble traduz cada elemento em uma das cores primárias da luz. O verde azulado do oxigênio é designado ao azul. O vermelho do hidrogênio é designado ao verde. E o enxofre, cuja cor é semelhante à do hidrogênio, é designada ao vermelho. Por vezes chamada de falsa cor, o resultado é uma visualização melhor da realidade material. Isso é o que eu chamaria de cor representativa, devido à maneira como construímos essa imagem. As cores podem não parecer as mesmas cores que veríamos se estivéssemos olhando para a imagem a olho nu ou através de um telescópio, mas elas representam os processos físicos que estão acontecendo lá. Os filtros de hidrogênio, oxigênio e enxofre combinados dessa maneira são chamados de paleta do Hubble, que é amplamente usada em todos os tipos de fotografias de nebulosas. Ela nos mostra não só o colorido caos das nebulosas de emissão, mas também imagens surpreendentes dos lugares onde as estrelas morrem. Essas joias belas e complexas que pontilham o cosmo, marcando a extinção de estrelas, chamam-se nebulosas planetárias, um termo cunhado em 1784. As nebulosas planetárias são objetos que não têm nada a ver com planetas, como descobrimos. Elas foram batizadas por William Herschel, que olhou para uma nebulosa planetária pela primeira vez através de um telescópio, viu que era redonda, de cor esverdeada, e isso lhe lembrou o planeta Urano. Os verdes azulados do oxigênio e os vermelhos do hidrogênio dominam as fotos de cores verdadeiras das nebulosas. A nebulosa do Anel é um grande exemplo. Fica a 2.300 anos-luz da Terra e tem 1,3 anos-luz de diâmetro. Ela é considerada um protótipo para as nebulosas planetárias. Mas se comparada a outras nebulosas planetárias, a forma da nebulosa do Anel é simples. É notável que espetáculos como estes acompanhem a morte de praticamente toda estrela no cosmo, incluindo nosso próprio Sol, daqui a cerca de 5 bilhões de anos. O destino do Sol é inchar bem no final de sua vida. O Sol encherá metade do céu. Quando o Sol estiver se pondo no oeste, outra parte dele estará se levantando no leste, e ao meio-dia o céu todo será ocupado por esse objeto vermelho vibrante, nos assando até torrar. Nesse momento, o interior da estrela ficará muito instável. Ele tremerá e irá se rachar.
E a essa altura, sua superfície, que não tem muita coesão, poderia ser lançada no espaço. Pense nisso.